Graça e paz da paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nessa tarde eu quero compartilhar algo com a vida dos irmãos, dos amigos, dos conhecidos, né? Muitas vezes nós passamos por certas dificuldades. E essas dificuldades nos levam cada vez mais a errar. E estou falando até pela minha própria pessoa. Tomar decisões erradas e cada vez errando mais ainda. E Deus me mostrou, né, que há uma solução para mim, para você, para cada um, né? Existe uma palavra, né, em Mateus 11, do versículo 28 ao 30, uma palavra que existe um posicionamento que nós temos que seguir. A gente, muitas vezes, quando a gente está passando por luta, por dificuldade, mais fácil a gente pegar, se envolver com coisas mais erradas, continuar errando, do que buscar a coisa certa. Buscar um irmão que esteja orando, buscar uma irmã que esteja orando, uma família, um casal. Mas não, nós procuramos resolver do nosso jeito e procuramos tomar decisões, talvez nem de ir mais na igreja ou de não visitar uma igreja, se afastamos de Deus. E aqui nesse capítulo 11 de Mateus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Entenda bem, vá ao Senhor. Como que você pode ir ao Senhor? Pega a Bíblia. Se você não tem uma Bíblia em casa, você pede um irmão, tem um vizinho, um amigo, um conhecido que é evangélico, pede ele para ler para você. Você que está na igreja, há quanto tempo você está na igreja e você não acha que nunca mudou nada? Chega para o pastor, conversa com o pastor, com os irmãos. Muitas vezes você se retrai diante de uma situação que Deus pega: vinde a mim. O Senhor quer que vá após Ele. Vá a um irmão. Irmão, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. Ajude. Você que está na igreja, você que está avivado, ajuda aqueles que estão apagados, aqueles que estão desanimados. Não sinta essa alegria somente para você, mas contagia aqueles que não estão tendo alegria. Visite-o. Esteja com ele, na tristeza dele, junto com ele, orando com ele, tomando um café com ele. Procure entender a fraqueza do irmão. Perdoe, aceite a conversa do irmão. Aqui Jesus fala, né? Vinde a mim, todos vós que estão cansados. Você acha que todos que vão ao Senhor não vão reclamar, não vão pedir, não vão falar, não vão gesticular as situações que estão vivendo? E por que nós como cristãos, nós não temos paciência de estar sempre com os irmãos que estão à luta, que estão passando por dificuldade? Por que nós nos afastamos dos irmãos que têm problemas, que têm lutas, dificuldade? Os irmãos que estão fracos na fé, eles precisam de pessoas que ouvem ele. O mundo é diferente. O mundo, ele leva aquela pessoa que está desanimada, fraca e abatida para o lado deles. Ah, não, vamos ver bem o negócio aqui, vamos fazer isso, aquilo, vamos entrar ali, entenda bem. E nós, como cristãos, a gente condena a pessoa que está fraca, as que estão abatidas, que estão desanimadas. Vamos mudar esse conceito religioso no nosso meio. Vamos passar a visitar quantas pessoas que estão na igreja, dentro da casa dela, estão em luta, em guerra.
E você não sabe. Você não sabe que ela está em guerra. Para você está tudo bem. Porque você está bem. Você está bem junto, você, sua esposa, seus filhos. E os outros? Vamos visitar. Vamos estar junto nas casas. Vamos clamar ao Senhor pelas pessoas que estão passando por dificuldade. A Bíblia diz que quando a igreja se reúne, vê a plenitude do Senhor Jesus. Precisamos ver a plenitude do Senhor Jesus na unidade do corpo. Nós temos que crescer, não é número de gente. Nós temos que crescer em espírito e verdade. Porque o Espírito Santo habitando em nós, as coisas vão começar a desenvolver. Essa palavra que eu quero deixar para você hoje, nessa tarde. Se você tiver um amigo, uma família, um casal, vá visitar. Visite-o para que Deus possa usar você com palavras para edificar essa casa, essa família. Quantos adolescentes que estão passando por luta, que estão muitas vezes procurando métodos no mundo diferente. Por quê? Porque ninguém ouve, porque ninguém quer dar ouvido. As pessoas muitas vezes, ele quiser que venha me procurar. Não. Nós precisamos estar disponível para as pessoas que estão passando por lutas. Jesus, ele veio ao extremo. Jesus saiu do lugar celestial para vir rebaixar no meio de nós, para poder nos ouvir, para poder nos mostrar um caminho, para nos dar o caminho, a verdade e a vida. E por que nós não podemos fazer isso para aquelas que estão perdidas? Quantas ovelhas estão perdidas? Quantas pessoas estão indo para o inferno por falta de apoio, de ajuda na própria igreja, no meio do povo de Deus? Você vê o Velho Testamento, quantas e quantas tristezas aconteceu, porque o povo desobedecia e ainda quem entrava, que era filho de parentes que estava no comando daquilo que Deus tinha proposto, entrava e continuava fazendo a mesma coisa. Mas Deus, o Velho Testamento todo, Deus vem sempre buscando o povo, sempre falando com o povo, sempre tratando com o povo. O povo sempre foi rebelde. A ovelha, ela precisa de pastor. A ovelha precisa de ser rebanhada. A ovelha precisa de ser tratada. A ovelha precisa do seu pastor. Nós precisamos, pastores, nós precisamos de vocês. Nós precisamos estar na tua presença para que o Senhor possa falar. Ajude aqueles que estão em falta, aqueles que estão desanimados. Quantas pessoas estão precisando de um ombro amigo, de um abraço? Mas as pessoas, não vou me contagiar com esse tipo de gente. Ele não quer, ele preferiu viver no mundo do que... Não existe isso. Você, antes de conhecer o Senhor, você queria a igreja? Queria estar no meio? Não. Mas Jesus pagou um preço por você, como pagou por ele. Mas Jesus falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Nós precisamos ir. Precisamos fazer a vontade do Pai. Essa palavra eu quero deixar para você hoje. Vocês que estão na liderança, vocês que estão numa comunhão, procurem. No meio de vocês tem pessoas que estão passando por luta, por dificuldade. Órfãos, viúvas não estão sendo visitadas, né? Os pobres, necessitados, não estão sendo supridos as suas necessidades. Quantas pessoas estão precisando, gente? Nós precisamos nos alertar, porque a iniquidade, a palavra diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. A iniquidade não é só quando aquilo que vai acontecer, não. A iniquidade não é só quando a pessoa peca, não. A iniquidade é quando nós julgamos aqueles que não querem, aqueles que estão afastados, aqueles que não vêm visitar mais. Quantas pessoas tiveram no meio do povo e saíram e você nunca procurou essa pessoa? Procure, enquanto se pode achar. Vai, encontra as necessidades para que possa Deus trabalhar nessas vidas. Amém?
Graça te dou, Senhor. Eu te louvo nessa tarde, agradeço por esse dia maravilhoso, Senhor, pela mensagem de manhã, essa mensagem da agora, que o Senhor possa, Senhor, despertar nos corações, Senhor, o ide, Senhor, para que podemos ir após a Ti, Senhor, e receber de Ti teu jugo, teu fardo que é leve e suave, Pai. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Eu entrego essas vidas em Tuas mãos. Muito obrigado, amém.